TV Empreender. Empreender. Olá, seguidor da TV Empreender. Hoje é um dia especial. Não sei se vamos conversar ou se participar de uma aula com alguém que trata, não quero dizer a palavra ainda, mas trata essa coisa como um bebê. Dá vontade de perguntar se depois de tantos meses se os bebés já andam ou não. Então hoje vamos conversar com Cristina Silvestre a saber um bocadinho sobre questões que muitos empresários fogem desta conversa, muitos empresários não dominam e também não procuram ajuda, apoio e orientação. Hoje não há como passar para o mercado formal sem estarmos registados, sem termos a nossa contabilidade organizada. Há bocado ainda fiz uma questão com relação a se temos empresas que já podem entrar, participar do mercado de capitais, que poderia ser uma alavanca na nossa economia. Hoje vamos falar com Cristina Silvestre. Olá, Cristina. Começo com uma pergunta difícil, que é: quem é Cristina Silvestre? Bem, eu sou Cristina Silvestre, sou contabilista há mais de 10 anos, trabalho em contabilidade desde 2007, mais ou menos. Hoje sou gerente de custos de contabilidade e fiscalidade. A Custo existe no mercado angolano há 10 anos e há 10 anos que tratamos dos impostos, das contas, dos recursos humanos, da legalização de alguns processos de procedimento em sede de empresas no nosso escritório. Trabalho na contabilidade há 10 anos e nós temos no mercado a questão da informalidade e a necessidade de os empreendedores se tornarem empresários. Quando eu digo empresários, quer dizer que têm que registrar uma empresa e formalizarem o seu negócio. Nestes 10 anos, qual é a resistência que tem visto com relação a transição do formal para o informal? A primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas eu tenho que me formalizar, ganho o que com isso? Ganho o que com isso? Ainda no outro dia estava alguém num dos eventos e disse: eu tenho isto, tenho aquilo, mas faz tudo por conta própria. Por que eu tenho que constituir uma empresa? Nós temos aqui um problema sério, que não há nada que nos oriente para este sentido. Não há nada. Alguém sonhou em ser um futuro empreendedor. Vai começar. Que passos é que deve começar já? Passos legais, de que forma que ele deve estar orientado para enfrentar estes mercados que andam por aí, tanto formal como informal. Há quem começou só a sobreviver do mercado informal, só a recorrer-se ao mercado informal. Ainda ontem teve uma reunião de trabalho à noite e a pessoa disse-me: tudo para eu produzir vem do mercado informal. Como é que nós vamos fazer isso? E eu disse: agora, como já podemos fazer fatura no portal do contribuinte, vai ter que pedir ao seu fornecedor para se registrar no portal e passar a emitir as faturas via portal do contribuinte. Mas depois dizem: o tal fornecedor nem nunca viu um computador à frente. Não tem computador, não tem internet, são algumas barreiras que... Pois, a outra hipótese é recorrer a uma gráfica, fazer faturas via gráfica e depois passar então a preencher. Mas as pessoas têm que ser educadas para isso. Não é eu chegar agora num grupo de 10 fornecedores, chegar a um grupo de 10 fornecedores e passar esta orientação. Isso vai entrar de um lado e sair do outro. Isto tem que ser uma espécie de ladainhas. Vocês têm que conferir isso constantemente. Pessoas estão a pensar em constituir um negócio, ainda que seja muito pequenino, em nome individual. Que passos básicos é que têm que saber? Qual é a regra disso? A partir do momento que nós pensamos em constituir um negócio próprio, uma entidade ainda que micro, obrigatoriamente temos que estar organizadas. Empresas constituídas, grandes, pequenas, médias, não podem ter relação com o mercado informal. Infelizmente, não é a nossa realidade, porque há instituições que, se não forem ao mercado informal, deixam de funcionar. Hoje associa-se a contabilidade a pagamento de impostos. Muitas empresas recorrem aos contabilistas para resolver do ano que acabou. Mas não percebem que uma das maiores vantagens de ter a contabilidade organizada é ajudar na gestão. Pode
falar um bocadinho sobre isso? Isto é um problema sério e a todos os níveis há este problema. As pessoas dizem que contabilidade é pagar impostos, não é. Contabilidade é uma coisa, pagar imposto é outra coisa, é completamente diferente. Temos aqui duas linhas de terem atenção. Quem só recorre ao contabilista no fim do ano, só para tratar das questões fiscais, obrigações tanto declarativa como contributiva, não está preocupado se as coisas vão bem ou se não vai bem. Deve ser daquela linha de empresário que o mais importante é saber que no fim do ano tem 50 milhões numa conta qualquer. Agora, como é que chegou a estes 50 milhões? Nem quer saber. E às tantas está num prejuízo, está com uma série de dívidas ali à espera, muitas obrigações por honrar e não consegue, pensa que está bem e não está. Então a contabilidade ajuda realmente a isso e agora até nós os profissionais de contabilidade andamos a bater palmas mais ou menos porque o IVA vem obrigar a isso. O IVA, apesar de ser um imposto, obriga que a contabilidade esteja fechada mês a mês. Como é que esta contabilidade deve ser fechada mês a mês? Depois também em fórum próprio podemos explicar, mas é mesmo de caráter obrigatório porque o apuramento do famoso IVA, Imposto de Valor Acrescentado, é feito na contabilidade. Os diplomas remetem à contabilidade. Não é a gestão que apura, não é a área comercial que apura, não é a área administrativa que apura, é a área da contabilidade que apura. Para a contabilidade apurar, vai ter que tratar toda a informação e ter a cultura de tratar a informação mês a mês. Porque quando nós chegamos no momento de submeter a informação via portal de contribuinte, aquela contabilidade está fechada para a informação estar devidamente cruzada. Se isso não for feito, é muito complicado. E neste momento contam-se nos dedos das mãos as empresas que estão a fazer desta maneira. Todas elas estão a fazer bem mais tarde, continuam com muitos atrasos, mas cada vez mais estamos a bater na mesma tecla. É o meu caso e de muitos profissionais que conheço, estão ali a insistir que a contabilidade deixa de ser feita com um mês em atraso, porque nós, escritórios de especialidade, o que é que fazemos? O mês termina e os documentos nos chegam, para começarmos então a tratar. É um risco porque temos depois só quase que 25 dias que é para depois submeter tudo em sede de portal de contribuinte. Isso pode ser mitigado com os usos dos softwares de gestão, por exemplo, e de contabilidade integrados? Sim, os grandes contribuintes têm isso integrado, tem que estar integrado, não há como. Mas os médios... Também podem, desde que tenham capacidade financeira para investirem a este nível, sim. Mas o maior investimento nem é sequer olhar para este ponto. É o pessoal administrativo das empresas. As empresas têm que ter cultura de formar os seus funcionários. É inadmissível nós chegarmos numa área de recursos humanos das empresas e os técnicos de recursos humanos processam erradamente os salários. Estamos sempre a solicitar que se façam correções daquele ou este processamento porque está mal feito. Mas nós temos uma área de recursos humanos. Sim, a área de recursos humanos também tem que fazer formações. Saem os diplomas, alteram isto, alteram aquilo. Vocês não vão à formação, como é que têm conhecimento desta ou aquela alteração nova que surgiu? No mercado identificamos falta de formação e falta de informação. Falta de informação, formação, interesse. É inadmissível que as pessoas saem de casa às 7 da manhã para irem trabalhar, 8 horas num escritório e fazem tudo errado e não estão preocupadas em melhorar. É como se nada tivesse acontecido. É incrível. Estamos a caminho de um ano do IVA. Estava previsto entrar em 400 empresas, hoje temos muito mais do que isso. O IVA ainda é um bebê ou já tem pernas para andar? O IVA ainda não tem pernas para andar. O IVA ainda é uma criança mesmo, não está com meses. Eu vou-me rir a falar do IVA porque eu sou mais ou menos como babado, sou a babá do IVA. O IVA tem mãe e tem pai. Eu vou já divulgar aqui quem são. A dona Filomena, a dona Filomena Oliveira é a mãe. O Dr. Adilson é o pai, porque foi ele o primeiro rosto do IVA em Angola, mesmo já não fazendo parte da equipa, esta imagem, esta marca fica para todo sempre. E fui fazer um evento pela Ordem dos Contabilistas, a OCPCA em Benguela, e no intervalo um senhor que esteve a participar procurou saber
A dona Filomena é a mãe, o Adilson é o pai. E o que é que a senhora é do IVA? Pensei muito rápido e porque o meu primeiro emprego foi ser babá, disse logo, nem mais, sou a babá do IVA. E pronto, e fiquei. E quando escrevo sobre o IVA, identifico-me logo como a babá do IVA. Só tem meses, ainda não tem um ano, tem meses, mas está a caminhar muito bem. Muita gente pensa que o IVA foi um fracasso. Eu não considero que o IVA foi um fracasso. Quando se pensava que só teríamos no regime principal 420 e poucas empresas e arrancou com mais de 2.000 empresas, isso foi um recorde. Contra a vontade de todos, mas aderiram, estão aí. E atualmente este número já está em mais de 3.000 empresas. As empresas estão mesmo a ir. Muita gente só ficou no regime da não sujeição ao transitório 1 mês, 2 meses, viram logo que as coisas não estavam muito bem e saltaram, estão a se organizar. Claro que é um grupo maior ainda no transitório. Uns nem sequer têm a contabilidade, outros ainda estão a pensar que o IVA é uma brincadeira. Há quem está a sonhar que o transitório vai continuar em 2021. Pois então, ainda há essas situações todas muito estranhas. Subscreva-se no nosso canal no YouTube, TV Empreender-AO e receba todas as novidades sobre empreendedores angolanos em primeira mão. Dê um like, curte. Estamos a 3 meses de fazer um ano e estamos a 5 meses do período de regime transitório deixar de existir. Não há desculpas para os nossos seguidores não saberem o que é o IVA e como é que o IVA vai ter alguma interferência na sua vida e na sua empresa. Exatamente. E às vezes digo, muitas pessoas, e vamos falando com muita gente ligada às empresas, ficaram no transitório por não desconhecerem o que era o IVA. Uns ficaram porque achavam que o IVA não ia para frente. Outros ficaram porque, esse IVA também, vamos ficar no transitório e o Estado, depois o Governo vai adiar e vamos continuar na boa vida. Outros ficaram a pensar que o transitório tinha vantagem. Eu sempre disse em formações que ficar no regime transitório sim, mas caso não fosse obrigado a ter software certificado, caso não fosse obrigado a ter a obrigação declarativa em sede de IVA, tem obrigações declarativas, tem que ter software certificado, ou seja, o transitório tem que estar ao mesmo nível do geral. A única diferença é que não liquida, quando vende não pode cobrar o IVA, mas assume a responsabilidade de pagar 3%. E eu às vezes faço assim um esquema. Antes do IVA, tínhamos 1% de imposto de selo. Quem recebesse 1 milhão, tinha que pagar 1% de imposto de selo e é 10.000 kwanzas. Atualmente, quem é do transitório, depois do IVA, depois são 3% e é o IVA. Continua a receber 1 milhão, vai ter que pagar 30.000. O que é que isso levou as empresas a fazerem? A encarecer isto para poder compensar esta diferença. É o que todas fizeram. Claro que aqui depois tem a oportunidade de deduzir 4% sobre o IVA suportado, mas aqui no IVA suportado, o IVA suportado está aos 4% do suportado, os 96% é custo. Mas temos aqui um problema. Há IVA suportado na importação. O IVA suportado na importação não obedece a este critério. E mais, nem pode encarecer o preço da mercadoria vendida. Então tem estas contas todas a serem feitas para se perceber se há mesmo ou não vantagem em ter ficado neste regime transitório. O regime transitório é vantagem para alguns casos, mas não são para todas as atividades. Cada área de negócio é uma área de negócio e é mesmo olhar para a realidade da empresa e criar cenários nos 3 regimes e poder então decidir onde é que ficariam em vantagens. Houve aqui uma má interpretação, acho que houve a questão de alguns oportunistas verem que o imposto era 14% e encarecerem todos os produtos a 14% ou, em alguns casos, muito mais do que isso. Mas acho que é questão de desconhecimento. É sim, é desconhecimento, porque quanto mais aumentarem, mais IVA vão cobrar o cliente, mais o cliente, o consumidor final realmente fica aqui com um encargo maior, mas ele não ganha mais do que isso, porque é proporcional. Se eu aumento mais 10, o meu IVA agora vai ser também sobre mais 10 e assim sucessivamente. Para quem
não sabe o que é o IVA, pode, em palavras simples, tentar explicar. Fique ligado à TV Empreender e esteja por dentro do universo empreendedor angolano. Goste, partilhe o máximo possível do nosso canal. Angola agradece. O IVA é o Imposto ao Valor Acrescentado, existe em Angola desde 1 de outubro de 2019 e a entrada em vigor do IVA trouxe 2 regimes e um sub-regime. Porque o regime transitório não é regime do IVA, é um transitório, tanto é que não faz parte do Código do IVA. Fazem parte do Código do IVA o regime geral, o sub-regime do geral, que é o regime de caixa, e o regime da não sujeição. Quem fica na não sujeição são todos que faturam anualmente até $250 mil ano. Ao câmbio do Banco Nacional, a média do Banco Nacional de Angola, estes $250 mil em 2019 foi qualquer coisa como 317.500 kwanzas. Todos que faturam até aqui podiam ficar no regime da não sujeição. E a faturação ser feita por gráficas, blocos feitos em gráficas devidamente certificadas. Entretanto, quem tivesse uma faturação superior a 50, quem é da não sujeição, e tem uma faturação superior a 50 milhões de kwanzas, tem que submeter o ficheiro SAFT. Se tem que submeter o ficheiro SAFT, já não vale a regra de fazer as faturas via gráfica, porque via gráfica é manual, o IVA é um imposto 100% eletrônico e é tudo tratado eletronicamente. Logo, são obrigados, quem tiver uma faturação acima disto, é obrigado a ter um software, porque tem a obrigação de declarar mês a mês, submetendo o ficheiro SAFT das suas vendas, porque a Administração Geral Tributária quer saber com quem é que nós estamos a nos relacionar no dia a dia das nossas vendas. O IVA que este grupo não sujeição, estamos aqui a falar do não sujeição, regime da não sujeição. Este grupo da não sujeição suporta IVA, sim. O IVA suportado, que tratamento é que dá? É custo. É custo direto. Quando comprar mercadoria, vai ser custo da mercadoria vendida. Se comprar um consumível qualquer do dia a dia, é custo daquele consumível do dia a dia. Esta é ou não? Sujeição. Vamos para o regime geral. Regime geral é o mundo. Regime geral não tem chatice nenhuma, somos meros intermediários. Vendemos qualquer coisa que custa 10, vamos cobrar mais 14 e recebemos o nosso 10 e o 14. O 10 nos pertence? Não. O 10 é para ser entregue ao Estado todos os meses. É o encargo do consumidor. Esses 14 não entregamos na totalidade. Então vamos fazer aqui um esquema que nós vendemos a 100 mais 14 e temos um total de 114. Nós compramos, isso é venda, compramos e na nossa compra foi 50, 7 de IVA, total 57. Mês a mês, o apuramento do IVA, mês a mês, vai ser o IVA das vendas, 14, menos o IVA das compras, 7. O que é que nós entregamos na declaração mensal em sede de regime geral? 7 mil. A diferença. O IVA no regime geral não aquece e nem arrefece. Somos meros intermediários. Recebemos e entregamos o que recebemos. Mas atenção, o que é que nós já entregamos? Quando nós adquirimos tudo o que nós já entregamos. Isto mensalmente, e tudo isso é tratado tanto na contabilidade como no portal do contribuinte. O IVA não há papéis a transacionarem, a serem levados de um lado e do outro, é tudo eletronicamente em sede do portal do contribuinte e temos essa equação aqui. Claro que no regime geral nem tudo é levado à dedução, por exemplo, viaturas que são definidas no código como viaturas de turismo, são viaturas que têm até 10 lugares a contar como turista. Estas viaturas, quando forem para manutenção, quando forem para uma representante, para comprar peças, a fazer uma limpeza qualquer, o IVA suportado nesta manutenção desta viatura não é levado à dedução. É um IVA que é custo, mas não se leva a dedução. Outro IVA que não se leva a dedução é o IVA da alimentação.
Restauração, similar, supermercado, todo o IVA suportado nestas aquisições também não é levado à dedução, é custo direto. Reconhece-se como custo sim, mas não se leva à dedução. E no fim do dia o regime trânsito geral é mais ou menos assim que funciona, não tem muita ciência nenhuma. Nós vivemos numa sociedade que vive de quilap e vemos grandes contribuintes que têm algumas formas de pagamento entre 30, 60 e 90 dias. Não, aqui o regime geral... Há uma particularidade que é preocupante, porque mesmo não faturando e não recebendo, há esta obrigação, mas por isso é que existe o sub-regime no geral. Qual é o sub-regime do geral? É o regime de caixa. O que é que isso quer dizer? Este exemplo é em função do que nós faturamos. Receber como não, temos que liquidar isso. Mas tem a opção do regime de caixa. O regime de caixa liquidamos quando recebemos e deduzimos quando pagamos. Mas o regime de caixa tem armadilhas, entre aspas. Qual é a armadilha? A empresa tem que levantar o sigilo bancário junto da banca, porque a Administração Geral Tributária quer todos os meses ir lá validar se realmente estamos a receber aquilo que estamos a declarar e se estamos a pagar aquilo que estamos a levar à dedução. E outro pormenor, nada é feito a dinheiro, tudo via banco. Compras, recebimentos, tudo bancarizado, que é para se ter um controle. Este é outro grande problema, porque as empresas têm sempre coisinhas do dia a dia para irem comprar muito rapidamente e levam dinheiro, né? Levam caixa, em sede de regime de caixa, isto não pode ser. Eu ainda não tenho histórico de existirem empresas no regime de caixa. Há pessoas a solicitarem, mas estão naquele período de validarem mais isto e mais aquilo, até que ponto é que é mesmo certo que tenha todas as condições criadas, que é para estar no regime de caixa. A não ter essas condições criadas para o regime de caixa, outro exercício a ser feito na área administrativa, na área financeira. A área financeira tem que criar equipas que vão atrás dos clientes para honrarem com as suas obrigações, porque senão nós recebemos 1 milhão de kwanzas. Não recebemos 1 milhão de kwanzas e temos que entregar no final do mês os 114, que é 14% do IVA desta venda. Agora, outro problema que temos aqui é as empresas... Mas também, e isso foi uma discussão que nós levantamos quando foi das contribuições do IVA, as empresas que se relacionam com o Estado. O Estado não paga logo de imediato. Como é que vai ser esta situação na relação com o Estado? Os grandes contribuintes também, temos visto algumas situações de pequenas empresas serem abafadas por grandes contribuintes por causa da questão de ter negociado o pagamento em 90 dias e em alguns casos vai até 120. Em sede de IVA, essa negociação tem que estar anulada. As faturas têm que ser pagas no máximo em 20 dias, porque ficam depois a faltar 10 dias que é para liquidar aquela fatura emitida. Então, a situação da relação comercial com o Estado está devidamente salvaguardada, por isso é que no Código do IVA temos o IVA cativo. Quem se relacionar com uma entidade do Estado em sede de OGE, aquelas entidades que fazem pagamentos com ordem de saque, o IVA é cativo logo no dia da recepção da fatura. Ou seja, não precisamos de nos preocupar. Outra grande vantagem, nem precisamos de ficar à espera do comprovativo para poder deduzir. Aquele IVA cativo está como é feito tudo eletronicamente, eles também já identificam de quem é que cativaram e nós, ao tratarmos das declarações no portal, também já estamos a identificar que aquela fatura foi cativa, aquele total foi cativo. Eles depois vão atrás, através do nosso ficheiro de SAFT, conseguem saber quem são as entidades que estão em sede de cativo. Essa questão é só para o Estado ou os grandes contribuintes já podem começar a organizar-se dessa maneira também? Não, grandes contribuintes não, porque grandes contribuintes têm autonomia financeira. Grandes contribuintes são empresas em sede de imposto industrial. A questão de fazer pagamentos, ele pode cativar e... Não pode. Mesmo as entidades, são as entidades que pagam via ordem de saque. E mesmo as entidades que pagam via ordem de saque, existem institutos que estão dotados em OGE, mas também têm autonomia financeira. Quando forem pagar um fornecedor via a linha da autonomia financeira, de receitas próprias, não podem cativar.
Não podem cativar. Só cativam quando se trata de pagamento em sede de ordem de saque. Vamos usar uma ordem de vamos ter que processar via dotação capimentada mensalmente. O próprio sistema já obriga que se faça esse cativo. Eu ia querer concluir, já falamos do caixa, já falamos disto, já falamos do transitório. Acho que já está tudo. Já está, né? Falamos do... só um pormenor aqui no não sujeição. O não sujeição, que muita gente não sabe, ainda ontem estive a falar disso com uma pessoa mais velha. Eu disse, doutor, há uma coisa que acontece na não sujeição que muitos não sabem. E o que acontece na não sujeição que muitos não sabem? É que a não sujeição é a empresa conforme éramos todos antes do IVA entrar em vigor. Tínhamos o consumo está substituído pelo IVA. E como é que era o consumo tratado na altura? É um custo normal. E continua a pagar selo. O imposto de selo para os da não sujeição continua, não foi revogado. Então é conforme sempre estávamos e as pessoas pensam que é coisa do outro mundo, é tudo diferente, não é. Não sujeição é da forma como sempre estivemos. Continua a liquidar selo, e isso era 1% sobre os recebimentos, o consumo está substituído pelo IVA. Estava previsto entrar em 400 e em um ano. Qual é a previsão? Neste momento existem 3.303 empresas no regime geral do IVA. Quando vocês estavam a projetar, já estavam a projetar esse número ou era um número mais reduzido? Era um número mais reduzido. Inicialmente, quando se começou a falar da implementação do IVA em Angola, nas primeiras entrevistas que o Dr. Adilson fez, ele falava que o IVA em Angola seria gradual. O IVA seria gradual. Este gradual o que queria dizer? Que só os 420 e poucos grandes contribuintes é que estavam em condições de aderir ao IVA. Mas depois houve várias entidades a contribuírem e esta até foi uma das contribuições que a Ordem dos Contabilistas não deixou de esclarecer, que nós, enquanto contabilistas, temos contatos com grande contribuinte, grande empresa, pequena empresa, micros, temos contato com todas essas empresas. E conseguimos dizer sempre nos encontros que temos empresas que são pequenas, que não devem nada ao grande contribuinte, então estão bem organizadas. Há empresas pequenas que nunca recorreram ao mercado informal para comprar uma agulha sequer. Então, este se sentir confortável veio logo no regime principal. A nossa luta era que o código não ficasse encerrado para quem quisesse aderir voluntariamente. É de caráter obrigatório para o grande contribuinte, sim, mas deixem aberto para quem se sentir confortável aderir. Até 30 de dezembro? Não, aderir até 30 de setembro. Porque ia entrar em vigor em 1 de outubro. E esta entrada em vigor em 1 de outubro, a Angola entrou com mais ou menos mais do que 2.000 empresas. Foi um recorde. Quem contava 400 e de repente chegar a 2.000 empresas foi um recorde. E as pessoas dizem assim, pois bem, Angola foi um fracasso. Angola foi um fracasso. Não andou. Foi um fracasso numa outra vertente, se calhar, mas ao olhar para o número que ia aderir, claro que os grandes contribuintes também andaram a pressionar as entidades da relação comercial. Se compravam o Sr. João que nem emitia uma fatura, o Sr. João foi sensibilizado a começar a emitir faturas, por exemplo. Hoje já se pode fazer um balanço dos últimos 9 meses, se aumentou a carga fiscal. Agora, com a questão do Covid, temos os números mais reduzidos, porque há muitas empresas que estão fechadas. Mas, antes do Covid, pode-se comparar os números dos impostos que foram pagos agora, comparando com os anos anteriores? Fique ligado à TV Empreender e esteja por dentro do universo empreendedor angolano. Goste, partilhe o máximo possível do nosso canal. Angola agradece. Posso fazer esta comparação? Tem graça que eu preciso de fazer essa entrevista ao diretor do IVA, Dr. Wilson Donges, já tínhamos combinado, porque a gente tem estado a fazer muitos relatórios, a divulgar as receitas em sede de IVA, e uma das nossas preocupações também é precisamente saber as diferenças, se está mesmo a valer a pena, essas receitas são consideráveis, podemos nos sentir orgulhosos a este nível? É uma pergunta que se calhar fica para a direção dos serviços do IVA. Quando tínhamos o mercado do Roque Santeiro, que era abastecido pelo Porto de Luanda, e vimos que na organização do Porto de Luanda e na organização da antiga Direção Nacional de Impostos, quando se organizou, verificou-se que havia um rendimento
antes da organização mensal, um rendimento depois da organização. E os números são muito grandes. Vamos imaginar que no Porto entravam produtos de $1 milhão. E quando se organizou, verificou-se que se calhar de 6 milhões, começou-se a tirar impostos de produtos de $6 milhões. A diferença teve um bocado a ver com a organização. Exatamente, normalmente onde há desorganização tem dessas situações, muita coisa fica de fora e nem sequer dão por ela. Mas é bem verdade que dizem que, por exemplo, no mercado de Trinta saem muitos contentores do Porto de Luanda que vão diretamente descarregar o mercado de Trinta. Mas isso hoje já está devidamente controlado porque aquele contentor paga direito e aqueles direitos está associado a uma empresa. Ela até pode vender a quem quiser, mas em sede própria vai ter que estar a declarar como deve ser. Então aqui temos o mercado formal também a usar o mercado informal para despachar os produtos e os serviços, mas também, como disse há bocado, a comprar, porque essa é uma das necessidades que nós precisamos de tentar organizar. Pois, porque eu compro uma mercadoria, posso vender a quem eu quiser, posso direcionar apenas ao consumidor final, mas nesta de direcionar ao consumidor final pode sempre aparecer uma entidade interessada. Eu, como sou uma empresa, estou à vontade em fazer os documentos legais, tanto para o final como para a empresa que me bater a porta, mas no caso de irmos comprar realmente a esta entidade que já está legalizada, independentemente de estar a vender no mercado de Trinta ou não. Eu parei na rua, comprei algo às Zungueira, comprei uma água ao jovem que vende a água, eu paguei o táxi e tudo isso não está contabilizado. Pois, as empresas têm que se organizar a este nível, não pode ser. Existe um decreto das faturas e documentos equivalentes, o decreto 292/18 de 3 de dezembro, em que filtra, já existe em Angola desde 2013, outra grande confusão que as pessoas fazem. Dizem que o decreto das faturas é culpa do IVA, não é culpa do IVA. O decreto das faturas existe em Angola desde 2013, 1 de outubro de 2013, a entrada do IVA só foi revogar o anterior e ser mais procedimentos, mais pontos, porque o IVA é 100% eletrônico e o IVA não compactua com o informal. Tudo em sede de IVA é formalizado. Uma empresa no regime geral não pode se dar o luxo de parar e comprar água na Zungueira. Esqueçam, não pode ser. A relação comercial destas entidades no regime geral é uma relação comercial séria. Em bom rigor, só têm que se relacionar com quem está legalizado. Mas há, claro, não há regra sem exceções, há aquelas situações em que não têm hipótese nenhuma e recorrem mesmo ao informal. Vai ter que assumir encargos, pode até recorrer ao informal. Contabilisticamente tem tratamento, mas depois há um encargo fiscal associado a esta aquisição fora do mercado formal. Estamos no mercado da SADEC, hoje estamos bem no mercado da SADEC comparando com os nossos parceiros ou ainda há alguma diferença com relação às questões fiscais? Ainda há muita diferença e neste mercado da SADEC até sinto-me envergonhada porque Angola foi o último a aderir ao IVA, a implementar o IVA. Todos já tinham o IVA há muito tempo e nós começamos ontem e nós temos ainda muita desorganização, não é possível tentarmos nos comparar sequer. É melhor ficarmos quietinhos e organizarmos a casa. Uma mensagem para o nosso seguidor que está em casa, da babá do IVA. Uma palavra para os seguidores da TV Empreender. Sempre que comprarem, seja o que for, em supermercado, em loja, seja o que for, num restaurante, solicitem a vossa fatura. Têm que solicitar a fatura, ainda que como particular. Há um pormenor aqui muito interessante. As empresas volta e meia mandam comprar a pronto qualquer coisa num supermercado, qualquer coisa numa Sestec, numa NCR e pagam imediatamente. Esta fatura tem que estar no nome da empresa. Estão a receber documento com a descrição consumidor final. Este documento consumidor final, a empresa com o número do motorista, nome do motorista, de relações públicas. Este documento, o dinheiro saiu da empresa, mas este documento não está confortável, não está de acordo os novos diplomas para ser tratado da empresa. A empresa vai tratar sim, mas depois vai assumir um encargo à volta disso, só para terem uma ideia. O IVA, que é 14%, não vão poder deduzir. E se deduzirem, vão ser penalizados. Depois, este mesmo custo em sede de imposto industrial, agora a lei está alterada, vai pagar 25% de imposto industrial porque é um custo fiscalmente não aceito.
Então todo cuidado é pouco, tem mesmo que exigir e leiam quando virem que saiu um diploma legal à volta do mundo das empresas, à volta da relação comercial entre as entidades, leiam. Mas isso até não é minha área. Não trabalha. A partir do momento em que trabalha, faz parte da sua área, porque a sua empresa, direto ou indiretamente, vai estar envolvida neste ciclo. Hoje, por uma questão de cultura laboral, somos todos chamados a ler alguma coisa, a prestar atenção a estes detalhes que vão envolvendo o mundo dos negócios em Angola e não só. Muito obrigado, Cristina, pelo teu tempo e pela tua magnífica explanação sobre... Espero que eu tenha dito alguma coisa que vá servir para alguma coisa também, né? De nada. Curtam, sigam a página, comentem. A Cristina de certeza que vai estar online com outro nome, mas ela vai estar online para responder. Precisamos de nos organizar, precisamos de ter a contabilidade organizada. Se estamos a começar ou se ainda estamos na fase de estudante ou de trabalhador, começa por um exercício muito simples. Organiza as tuas finanças, registra todas as tuas despesas, registra todas as tuas receitas e com esse aprendizado vais passar para a tua empresa. Obrigado, até breve. Fique ligado à TV Empreender e esteja por dentro do universo empreendedor angolano. Goste, partilhe o máximo possível do nosso canal. Angola agradece. TV Empreender. Empreender